eu enviei para a gente poder ler igual. Quem não tiver, tudo bem. Ok? 1 Tessalonicenses 5:22. Vocês encontraram? Amém? 5:12 a 22. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Amém? Até aí. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, te glorificamos por essa noite, Senhor. Bendizemos o teu santo e bendito nome. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com a sua graça, Senhor, capacitar a mim que estou falando, Senhor, capacitar quem está ouvindo, Senhor, em nome de Jesus. Que neste lugar, Senhor, meu Deus, em teu nome, Pai, haja, Senhor, a paz nesse lugar, que haja, Senhor, meu Deus, a liberalidade do teu Espírito Santo e o teu amor, Pai, para que venhamos ouvir, compreender e poder, Senhor, meu Deus, nos render a tua palavra. É o que nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar neste momento, em nome de Jesus. Continuando aqui no nosso assunto, a gente começou a falar sobre intercessão, sobre cura e libertação, né? Vamos continuar hoje, amém, gente? Quem conseguiu aprender alguma coisa semana passada e conseguiu sentir a presença de Deus aqui? Levanta a mão, quem estava aqui. Foi tremendo, né, gente? Eu também fui muito tocada pela presença de Deus. Eu queria começar falando algo muito importante sobre cura e libertação. Deus, Ele sempre vai se mover sobre a ordem, amém? Deus não se move em ambiente que é bagunçado. Deus não se move em ambiente fora de ordem, porque Deus, quando a Bíblia fala que quando Ele viu a terra sem forma e vazia, Ele começou a organizá-la todinho, não é assim? Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, veio João Batista colocando em ordem o caminho para que Jesus pudesse vir. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Isso é muito importante. A ordem funciona sobre princípios da palavra. Né? Não adianta a gente querer organizar algo de forma que Deus não falou para fazer. Vocês estão entendendo, amém? Tem que ter ordem. Ordem e decência segundo o que a palavra de Deus diz. Então, por onde é que o inimigo entra muitas vezes na nossa vida? É quando princípios são quebrados e a desordem se instala. Amém? Fala a pessoa que está do seu lado. Princípios quebrados, desordem instalada. Amém, queridos? Então, sempre quando a gente estiver falando a respeito de batalha espiritual, por exemplo, né? Estiver falando a respeito de arrependimento de pecados, arrependimento do quê? De princípios da palavra de Deus que foram quebrados. Às vezes a gente nem entendeu que a gente quebrou o princípio, né? Mas se nós formos pegar a nossa vida e colocar, deixar a palavra de Deus colocá-la em ordem, não é? A gente começa a perceber alguns princípios que foram quebrados. E hoje eu gostaria de falar sobre o princípio da honra, né? Porque a gente sempre fala sobre honra na igreja, né? Fala, nós devemos honrar os nossos líderes. Em primeiro lugar, nós devemos honrar a Deus, amém, queridos? Nós devemos honrar os nossos líderes, mas na prática do dia a dia, a gente confunde um pouco as coisas. Porque honra necessariamente não é você homenagear uma pessoa. Não é necessariamente você colocá-la num pedestal, né? Deixar ela lá acima de você e falar, ó, magnânima, né? Ó, essa pessoa, vamos dar um presente, vamos fazer uma festa. Ah, e nesse dia nós honramos essa pessoa. Porque honra se expressa
no dia a dia, não é verdade? Honra mesmo se expressa diariamente, no dia que o rosto está com o rosto ali, que a Bíblia fala, né? E se a gente for olhar por esse ponto de vista, gente, quantos princípios a gente não quer? Não é verdade? Isso em todas as esferas de honra que existem. A questão da honra para com Deus, a questão da honra para com os líderes, a questão da honra para o esposo, para a esposa, para aqueles que são nossos patrões, não é? Para aqueles que exercem autoridade sobre nós e também para aqueles sobre quem exercemos autoridade. E isso é uma coisa muito séria, porque quando quebramos princípios na área da honra, não é? Nós estamos abrindo a porta para a desordem. E a desordem que a gente colhe não é somente, queridos, assim na bagunça, vamos dizer, a gente chega aqui, a cadeira está desarrumada, não é isso. A desordem é espiritual e emocional. Você pode repetir isso comigo? Desordem espiritual, e desordem emocional. E aonde existe a desordem, queridos, vai existir portas abertas. Para quem? Para a entrada do inimigo agir. Não é? Em relacionamentos, em sentimentos, em pensamentos, não é? E quando esse princípio de honra está quebrado, queridos, a vida começa a ficar mais difícil, as coisas começam a ficar encurtadas e abreviadas, né? Aqui em Tessalonicenses, onde lemos, no versículo 12, ele começa falando a respeito de honra para com aqueles que exercem liderança. A Almeida Revista Atualizada está umas palavras difíceis, né? Por isso que eu pedi para deixar ele na NVI, para todo mundo poder entender bem. Aqui está falando, agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho de vocês, que os lideram no Senhor e que os aconselham, tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz, para com os outros. Amém, queridos? A gente vê, a gente já conhece, já sabe bastante sobre honra aqui, mas eu gostaria de falar mais a respeito disso. Muitas vezes, algumas portas na nossa vida não são abertas. Oportunidades na nossa vida não são abertas. Coisas começam, o próprio Deus não abre. Por quê? Porque nós estamos quebrando princípios na área da honra. É ou não é verdade? Amém? Porque a honra faz com que nós venhamos a receber a plena recompensa da honra sobre as nossas vidas. Honra é você dar à pessoa o valor que ela realmente tem. Não aquele que você acha que ela tem porque o seu coração está machucado com ela. A honra, tratar uma pessoa com honra não depende do que você acha a respeito dela. Depende daquilo que Deus sabe a respeito de alguém. Vamos dizer que, por exemplo, eu estou triste com a Ângela. Isso não está acontecendo. Vamos dizer que eu estou triste com a Ângela e eu estou com raiva da Ângela. O valor da Ângela diante de Deus vai mudar por causa de mim? E se a Ângela me xingou na rua? Diante de Deus o valor dela mudou? E se eu xinguei a Ângela na rua? O valor da Ângela mudou? Não mudou. Então, independente do que acontecer, qual que deve ser a minha atitude para com ela? Honra, dignidade. Por quê? Porque eu estou obedecendo a Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Não tem como eu falar, eu estou honrando ao Senhor, não é? Se eu desonro meu irmão, se eu desonro a minha irmã. Não tem como falar isso. Não tem como falar, eu amo muito a Deus, mas você ama muito na sua cara. Jesus falou, né? Se você não consegue amar ao irmão que você está vendo, como você vai dizer que você ama a Deus que você não vê? Ou seja, a imagem e semelhança de Deus aqui perto de nós somos uns para com os outros aqui, amém, queridos? Então isso é muito importante. A Bíblia está falando para nós aprendermos a honrar pessoas que exercem liderança. Por quê? Porque pessoas que exercem liderança, você está bem, você está mal, você está triste, você está com dor de barriga, você vem no culto, você não vem no culto, você vem aqui e a pessoa está lá. Vamos crer, vamos lá, e vamos orar, vamos obedecer, vamos trabalhar, vamos isso, vamos aquilo, e lá fora todo mundo, o pastor é ladrão, não sei o que, não sei o que, e o pastor aqui, vamos. O que será que faz de
pessoa melhor que alguém, gente. Nada. Nada. Só que a pressão espiritual, a perseguição que acontece é muito severa. Tanto espiritualmente como emocionalmente. É muito severa. E a palavra do Senhor está dizendo aqui: trate com honra. Uma vez eu falei uma coisa para minha mãe. Quando minha mãe veio aqui no Japão, ela falava assim para mim, toda vez ela vinha no culto, ela ficou 3 meses aqui com a gente, né? E ela voltava e falava assim: meu Deus, filha, como essa igreja honra vocês. Sheila, essa igreja honra você com seu marido muito, é muito lindo do jeito de ver. Meu Deus, o povo no Japão é assim. Eu falei: não, mãe, o povo no Japão não é assim. É que nós ensinamos. Aí ela falou assim: mas não é meio estranho às vezes, não é você falar assim para uma pessoa: olha, você precisa me honrar. Eu falei para ela: não, se está escrito na palavra de Deus, amém. Por quê? Se você aprende a honrar um pastor, você vai ter a recompensa da honra sobre a sua vida. Amém? A mesma coisa sobre ofertar também na casa de Deus. Se a gente ensina você a ofertar, trazer os seus dízimos e as ofertas na casa do tesouro, quem que vai ter recompensa disso, querido? É você. Amém? É você, a sua vida. Se a gente retém um ensinamento, uma informação de você, você vai deixar de crescer nessa área e Deus vai cobrar de mim. Amém? Então, é por isso que eu estou falando isso aqui. Agora, aqui está falando assim: tenham consideração. Acateis com apreço, com valor e com honra o que vos lideram e vos aconselham. Pessoas que trabalham com aconselhamento é uma coisa interessante, gente. Não sou só eu que trabalho com aconselhamento aqui. Mas às vezes a pessoa chega numa problemaiada, numa coisa tão complicada e precisa muito de você. E você se torna uma pessoa muito presente na vida dela. Porque naquele momento ela está precisando de você. Mas a pessoa às vezes não percebe que quando o problema dela acabou, ela passa para você e fala: ai! Quem trabalha com aconselhamento aí não é verdade? E a gente precisa ter de Deus consolo e maturidade suficiente para compreender o que é ministério, o que é pessoal. Amém, queridos? Aonde é que aperta esse botão aqui dentro? Vocês podem me explicar? Alguém sabe? Aonde é que você desprograma? Desprograma aí. Não existe. Então, independentemente de agora, se você se dispõe a ajudar alguém, você faz para você receber algo em troca? Não. Mas você se apega, você aprende a amar a pessoa. É boa a companhia daquela pessoa. Então a Bíblia está falando: tenha honra por causa disso. Amém? Honra uma pessoa que ora pela sua vida. A Patrícia teve um sonho um tempo atrás. Ela veio comentar comigo. Aliás, a Patrícia, quando começa a sonhar, ela sonha em série, em capítulos. É interessante. Por isso que é verídico o negócio, porque Deus dá a continuação. Isso é uma coisa bem interessante. E um dos sonhos, um dos capítulos, tinha uma moça visitante na igreja. E ela ficou muito contente com a visita dessa moça. E quando o culto acabou, a moça estava ali na porta, meio brava, meio estranha assim. Ela falou: então, você gostou do culto? Ela falou: eu gostei do culto, mas eu não gosto, tipo assim, do jeito que a igreja é. Ela falou: como assim? Ela falou: legal, pastor, assim, né? Mas esse negócio de diaconato e de presbítero, eu não aceito. Não aceito. E a moça muito brava, assim, né? E eu com ela, depois a gente começou a ver a série dos sonhos. E eu comecei a perceber, gente, que muitas vezes essa falta de honra, sabe, para com aqueles que trabalham no meio do povo de Deus, para aqueles que pagam o preço, né? Para que a obra do Senhor esteja em pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de falta de honra é o que abre portas para esse tipo de pensamento e sentimento, para não aceitar o ministério dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, isso nasce de 3 formas. Até escrevi aqui, gente. Sabe? Primeiro, essa pessoa que guarda sentimentos assim dentro do coração não conhece a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala a respeito disso? Ou ela simplesmente não concorda com a palavra de Deus, descaradamente, porque às vezes pode acontecer, né? Ou ela tem raiz de rebelião dentro do coração, né? Está preso com feridas, com escândalos dentro da igreja, né? Ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo comigo, eu não quero mais saber, só converso com o pastor, né? E olha lá. Ou então está dando ouvido para conversa fiada.
Ou o que é pior, está fazendo como essa criança. E eu creio, queridos, que Deus deseja limpar o nosso ambiente aqui, amém? Em nome de Jesus. Porque como eu expliquei na semana passada, esse tipo de palavra, esse tipo de atitudes, né? A gente vai, glorifica a Deus, eu me arrependi. Mas essas palavras, essas atitudes, que estão todas na mão de quem? Do inimigo das nossas almas. Vira e mexe, o diabo vai querer pegar essa palavra, porque o ambiente espiritual ficou sujo. Amém, queridos? Ficou sujo. E às vezes até a gente mesmo que praticou isso, a gente está contaminado ainda. Então há essa necessidade de pedirmos perdão por isso, amém? Em nome de Jesus. A honra, ela não deve ser apenas praticada por pessoas que estão acima de nós, não é? Tem que ser praticada por quem está aqui também no nosso igual. E aqueles que são debaixo da nossa autoridade também. Amém? A honra. A mesma coisa com relação ao pastor, como a gente está falando aqui. De que adiantaria, irmãos, diante de Deus, não é? Uma igreja honrando tanto a um pastor, mas a equipe pastoral, o pastor não honrar a igreja. Vocês acham que isso é certo? Honra não é assim, por favor me honre, cale a boca, limpe a casa, passe a roupa, faça isso. Isso não tem nada a ver com honra. Nada a ver. Né? A honra tem que existir. Você acha que Deus honra você? Você acha que Deus honra você? O que você acha? Se estou com medo de responder, pode falar. O que vocês acham? Você acha que Deus honra uma pessoa? Honra. Então, se Deus honra uma pessoa, o que dirá eu? O que dirá eu? Agora, como honrar uns aos outros? Não é? Eu estou aqui, eu sou irmão, você também é irmão. Né? Como é que eu trato você? Como que eu falo com você? Qual é o tom que eu uso com você? No dia que eu estou de boa, eu converso com você. No dia que eu não estou de boa, Jesus nem me viu. Isso é honra, gente? Isso é desonra. E esse tipo de coisa não agrada a Deus. Nem de pastor com pastor, nem de diácono com diácono, né? Nem de ovelha com ovelha. Você já viu aquelas ovelhas que chifra a outra, gente? Eu não sabia que isso existia. Né? Existe ovelha que dá uns revoltos nas bichinhas. Elas começam a pular e chifrar as cabeças. Você já viu esses vídeos? Às vezes mandam uns vídeos desses pra mim. A ovelha também dá uns revoltos de vez em quando. Né? E o que acontece, gente, no ambiente de uma igreja? Quando a gente chegou aqui, pensou, tinha uma cultura das trevas. Era uma cultura de treva mesmo. De fofoca no meio da mulherada. Mas era descaradamente assim. Fofoca no meio da mulherada assim, que chegava a me assustar, gente. Acabava o culto, todo mundo na cantina, eu falava, gente, o que é isso? Aí a fulana vinha até pra mim falar. Ai, mas você viu? Eu falava, gente, para com isso. Até que eu falei, nossa, o assunto estava tão sério que na escola de discípulos, que era a igreja inteira que fazia daí, né? Quando a gente começou, eu falei pro meu marido, a gente precisa parar o que a gente está falando para falar sobre o que a Bíblia fala a respeito do pecado da língua da fofoca. Né? Como eu gostaria de dizer que isso nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. Né? De um olhar falar do outro, de comentários maldosos, de coisas assim. Nisso, no meio de mães, e no meio das filhas, e nos homens também, porque homem, quando dá pra ser fofoqueiro, bota as mulheres no chinelo, não é não? É sim, a verdade é essa. Não tô chamando vocês de fofoqueiro, não, tá? Mas de repente, né? De repente, tá passando aí na cabeça. É a mesma coisa, quando a mulher também dá pra pornografia, ela coloca os homens no chinelo. A mesma comparação. Se é pra nós igualar o negócio aqui, é terrível. É fofoca do mesmo, é pecado do mesmo jeito. Amém, queridos? E muitas vezes com isso desonramos e descobrimos a costa dos nossos irmãos. Honrar é cobrir. Honrar é cobrir até vergonha. É cobrir até o que o irmão fez de errado. Honrar é valorizar a pessoa mesmo que ela não mereça. Ainda que ela não mereça. Mas por que se ela não merece, eu vou desobedecer a Deus? Porque a pessoa desobedeceu também.
Aquela pessoa hoje, ela caiu. Mas quem disse que ela não pode se recuperar? Pode. Esse é o nosso Deus poderoso, amém? Esse lugar é lugar de restauração e de recuperação, em nome de Jesus, amém, queridos? Mas há essa importância de aprendermos a honrar uns aos outros. Porque senão, a religiosidade muitas vezes entra no nosso caminho. Eu estou aqui falando, aí começa o louvor. Como que vai fluir o louvor, gente, da igreja? Cheio de tititi. Não é? De olhares, de distanciamentos, de olhares de julgamento, muitas vezes. A pessoa chega ali, né? Você já tem uma... Dentro do seu coração, você já tem uma imagem pré-formada da pessoa. Gente, como que Deus pode usar a minha vida para abençoar a vida da irmã Maria se eu tenho raiva dela? Você acha que pode? Deus vai usar a minha vida em profecia para falar com Deus. Daqui a pouco o coração chega mais. Não vira. A gente fala, não usa. O pensamento aqui, gente, é o seguinte: eu fico sem a amargura. Eu recebo a perda, mas eu não fico sem Jesus e não fico sem a minha irmã. Amém? Em nome de Jesus, a gente começa às vezes a valorizar aquilo que o mundo valoriza. E a gente cai no pecado da desonra. Desonra. Eu sempre falo aqui que às vezes eu via isso acontecer muito no Brasil e isso não vinha bem dentro do meu coração, sabe? De pessoas assim, eu sou uma pessoa muito brincalhona, a gente brinca bastante, mas tinha pessoas que brincavam, imitavam, sabe, tanto o pastor, imitavam o ministro que ministrava aqui na frente, imitava, fazia comentários desagradáveis dentro de casa. Aí quando aquela pessoa ia pregar na igreja, os jovens, sabe, se eu sempre olhava e falava, lá, já vai começar. Tinha um irmão na igreja que quis colocar um apelido no irmão, sabe? Que, esse daí cospe. E aquele ali toda hora fala assim. Aquele ali toda hora. Eu falei, gente, mas que cultura é essa? Isso é uma desonra muito grande. Aí sabe o que acontece, gente? Quando é a nossa hora de pregar, quando é a nossa hora de subir aqui, a gente quer de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente acha que as pessoas vão olhar para nós do mesmo jeito que nós olhamos para elas. Amém? Quantos anos você acha que nós matamos para aqui? Dá vergonha também, dá piriri também, dá pororó também. Tem dia que a gente não quer também. Acontece um monte de coisa com a gente. Acontece um monte de coisa com vocês também. Amém, queridos? Mas nós estamos aqui essa noite para buscar ao Senhor, amém? E para deixar Deus limpar o nosso coração. Tem coisas aqui, queridos, que Deus quer limpar a nossa vida. E a honra, principalmente, é uma coisa importante. Eu quero terminar falando isso daqui. O princípio da honra, ele tem sido muito falado na igreja, porque se deixou de ser falado dentro de casa. É um princípio que nós deveríamos viver ele dentro de casa. Não é? Marido com a esposa com o marido, filho com o pai, irmão para irmão, todos nós para com Deus. E quando às vezes nós não valorizamos isso, realmente a honra, o apreço, nós precisamos aprender isso dentro da igreja. Não é verdade, gente? Amém? A gente precisa falar para as pessoas, por favor, honre o nome de Deus. Porque senão, hoje em dia, até de Jesus falam mal, que se dirá de mim, que dirá de você. Não é verdade? As pessoas não têm apreço mais, porque aquele pastor safado. Gente, eu não vejo a hora dessa história, dessa desgraça desse Covid passar embora, porque você não tem condição de conversar mais com as pessoas do Brasil. Vocês repararam? Do Brasil, acho que da Filipina também. Porque o povo está ocioso dentro de casa. Né? Acorda, toma uma madeira de vinagre e fica o dia inteiro. O dia inteiro. Ácido. Se você coloca a foto de uma flor, né,
Olha onde já se viu você colocando foto de flor quem morreu. Porque a foto de flor deprime. Porque a foto de flor não sei o quê. Aí você coloca a foto, né, de um sapo. Olha o sapo. Porque o sapo, olha coitado do sapo. Quem tá falando mal, gente, começa a falar mal até do Bolsonaro. A culpa é o Bolsonaro. Porque o sapo do Bolsonaro. Gente, que chato chega esse. Quanto mais ociosidade, mais o povo perde as estribeiras. Perde respeito. Acha que agora, porque eu sou democrático, uma nação democrata, então vamos criticar qualquer um. Ser democrata é ser sem educação? Você sabe, gente, você ter liberdade é você não respeitar e não honrar as pessoas? As pessoas, gente, hoje em dia, estão passando por tantos problemas emocionais. Por tanta coisa que não sabe recuperar dentro de si, porque perderam o mínimo de honra. Por Deus e por todo mundo, pelo pai, pela mãe, não se tem respeito. Quando não se tem respeito nem pelos mais próximos da gente, a nossa alma, ela fica bagunçada. Ela não tem limite por dentro. E hoje nós estamos aqui em nome de Jesus como servo e serva do Senhor, amém, queridos? Se houver cometido pecado nesse sentido, nós vamos pedir perdão. Sinceramente falando, é muito difícil quem não quer nessas coisas. É muito difícil. Eu me coloco aqui também. Nós estamos aqui hoje para pedir perdão junto ao Senhor, sabe? Pedir perdão por tantas pessoas, assim, que Deus faça você lembrar. Tantas vezes, sabe, de coisas que aconteceram com você, de palavras que te ofenderam. Por quê? Porque essa questão da desonra, né? Se você é ferido pela falta de desonra para com você, você fica tão preso quanto a pessoa que te feriu. Não é verdade? Em qualquer outro pecado. Então, eu queria pedir aqui hoje, assim, para que a gente pudesse nos colocar diante de Deus e fazer uma intercessão aqui dentro hoje, sabe? Falar, Senhor, em nome de Jesus, toda a palavra de desonra que foi lançada neste lugar aqui, em nome de Jesus, que caiu por terra. E eu quero ir além hoje. Eu sempre faço isso aqui, e eu quero fazer isso com vocês. De pessoas nessa cidade que tanto avacalham igrejas, que tanto falam mal, que tanto lançam palavras. Qual que vai ser a nossa posição hoje? Taca fogo nesse povo, mata tudo, Jesus. É claro que não. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós como igreja, autoridade do Senhor Jesus Cristo na terra, nós liberamos perdão. Em nome de Jesus, nós declaramos que nós temos paz com esta cidade. Nós declaramos que esta cidade é a nossa congregação. Amém? Essa cidade é de Jesus. Para que quando essas pessoas vierem até aqui, o que você vai falar? Aquela pessoa que está falando isso. Aí não tem diferença daqui com em outro lugar. Em nome de Jesus, essa pessoa vai chegar aqui e nós vamos lavar os pés dela em nome de Jesus. E nós vamos apresentar Jesus Cristo, nosso Senhor, com um coração cheio de amor e cheio de honra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?